Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é o professor Jefferson e nesse vídeo daremos continuidade ao nosso curso de equações diferenciais. E iremos trabalhar com o método do fator integrante para resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem do tipo P e Q. Então vamos para o vídeo. O método estudado anteriormente para resolver equações diferenciais lineares de primeira ordem do tipo P e Q é conhecido como fórmula reduzida de Lagrange. E nesse vídeo veremos de onde veio a fórmula reduzida de Lagrange, que é através do fator integrante, onde temos que o fator integrante é I, que é igual a E elevado à integral de p de x dx, onde multiplicamos cada termo da nossa equação diferencial pelo fator integrante e fazemos algumas manipulações e encontramos a solução da nossa equação diferencial. Vamos pegar e resolver esse exemplo, primeiro pelo fator integrante para ver como funciona e depois pela fórmula reduzida de Lagrange para ver qual que é mais eficiente na hora de resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem do tipo P e Q. Para resolver essa equação diferencial usando o fator integrante, precisamos primeiro encontrar quem que é P de x. Nesse caso, P de x é igual a menos 3, que é quem acompanha o y. Agora vamos encontrar quem que é o nosso fator integrante. Então, I é igual a E elevado à integral de P de x dx. Isso aqui é igual a E elevado à integral de menos 3 dx, que é igual a E elevado à integral de menos 3 dx é menos 3x. Diante do nosso fator integrante, vamos multiplicar cada termo da nossa equação diferencial pelo fator integrante. Então, temos y' que multiplica E elevado a menos 3x menos 3 vezes y vezes E elevado a menos 3x é igual a 6 vezes E elevado a menos 3x. Vamos reorganizar essa equação diferencial para verificar se conseguimos fazer alguma simplificação. Então, podemos escrever y' vezes E elevado a menos 3x mais E elevado a menos 3x vezes menos 3 vezes y é igual a 6 vezes E elevado a menos 3x. Da forma como está, parece que é uma regra do produto. Então, dá para simplificar o lado esquerdo da nossa equação por uma regra do produto. Mas primeiro precisamos achar qual que é a derivada de E elevado a menos 3x para verificar se vai realmente sair uma regra do produto aí. Então, nesse caso, para encontrar a derivada de E elevado a menos 3x, precisamos utilizar a regra da cadeia, pois eu sei qual que é a derivada de E elevado a x, mas não sei qual que é a derivada de E elevado a menos 3x. Sendo assim, vou chamar U igual a menos 3x e vou encontrar a sua derivada em relação a x. Então, du dx é igual a menos 3. Como a regra da cadeia diz que é a derivada da de fora vezes a de dentro, então, como eu já achei a derivada da de dentro, eu vou ter que encontrar qual que é a derivada de fora. Então, eu tenho a derivada de E elevado a U em relação a U é igual ao próprio E elevado a U. Sendo assim, a derivada de E elevado a menos 3x é igual à derivada da de fora, que é E elevado a U, vezes a derivada da de dentro, que é o', ou du dx. E isso aqui é igual a E elevado a U, quem que é U? E elevado a menos 3x, vezes o', que nós descobrimos que é menos 3, que é o mesmo que nós temos aqui na nossa equação diferencial. Sendo assim, podemos comprovar que é uma regra do produto, pois eu tenho a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, posso simplificar o lado direito pela regra do produto. Lembrando o que seria a regra do produto? Regra do produto. Então, derivada de uma f de x multiplica uma g de x, primeira e segunda, é igual a derivada da primeira, f' de x, vezes a segunda, que é g de x, mais a derivada da segunda, que é g' de x, vezes a primeira, que é f de x. Então, eu posso simplificar aquela equação que nós temos ali. Então, temos a derivada da multiplicação da primeira, que é y, vezes a segunda, que é e elevado a menos 3x dx. Isso aqui é igual a derivada da primeira, então y', vezes a segunda, que é e elevado a menos 3x, mais a derivada da segunda, que vimos que é e elevado a menos 3x, vezes menos 3, e
vezes a primeira, que é y. Sendo assim, eu posso fazer a substituição aqui na minha equação. Então, eu tenho derivada de y vezes e elevado a menos 3x dx é igual a 6 vezes e elevado a menos 3x. Esse dx que está dividindo passa multiplicando do outro lado. Então, temos derivada de y vezes e elevado a menos 3x é igual a 6 vezes e elevado a menos 3x dx. Como eu tenho o diferencial dos dois lados, eu preciso fazer uma integral dos dois lados para eliminar esses diferenciais. Então, tenho a integral de d de y vezes e elevado a menos 3x é igual a integral de 6 vezes e elevado a menos 3x dx. A integral dessa primeira parte é o próprio y vezes e elevado a menos 3x. Isso aqui é igual à integral. Esse 6, que é uma constante, está multiplicando, eu posso tirar fora da minha integral. Então, eu tenho 6 vezes a integral de e elevado a menos 3x dx. Sendo assim, eu preciso resolver essa integral aí de e elevado a menos 3x dx. Então, como eu sei qual que é a integral de e elevado a x, mas não sei qual que é a integral de e elevado a menos 3x, então vou ter que usar uma regra da substituição para tentar fazer a integral dessa funçãozinha ali. Substituição, o du. Eu escolhi o meu u igual a menos 3x. E quem que é a derivada de menos 3x? Então, du dx é igual a menos 3. Consequentemente, eu tenho du é igual ao dx, que está dividindo, passa multiplicando, então menos 3 dx. Mas como eu só tenho dx lá na minha integral, eu não tenho menos 3 dx, então vou passar esse menos 3 que está multiplicando dx, vou passar ele dividindo o meu du e depois igualando a dx. Então eu tenho du sobre menos 3 é igual a dx. Então agora fica fácil de resolver essa integral. Então eu tenho vezes e elevado a menos 3x é igual a 6 vezes a integral de e elevado a u de u sobre menos 3. Esse menos 3 que está dividindo du, ele é uma constante, então ele pode sair fora da minha integral. Então, y vezes e elevado a menos 3x é igual a 6, que divide por menos 3, vezes a integral de e elevado a u du. Partindo daqui, nós temos y vezes e elevado a menos 3x é igual a menos 2. 6 dividido por menos 3 é menos 2. Vezes a integral de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u. Mas como o meu u é igual a menos 3x, então, vezes e elevado a menos 3x. Daí, como eu resolvi a minha integral, eu tenho que colocar a minha constante de integração. Eu poderia ter colocado antes, mas resolvi só colocar agora, pois eu preciso só no final mesmo. Esse e elevado a menos 3x que está do lado esquerdo, eu posso passar. Já que ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo todos os termos do outro lado, o lado direito. Então, y é igual a menos 2 e elevado a menos 3x sobre e elevado a menos 3x mais constante de integração sobre e elevado a menos 3x. Melhorando aqui, nós temos y é igual, como eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 2 vezes e elevado a menos 3x menos 3x mais esse e elevado a menos 3x, eu posso mudar o sinal do menos 3x, passar ele positivo e colocar o meu e no numerador. Então, eu tenho c vezes e elevado a 3x. Continuando a solução, nós temos que y é igual a menos 2 elevado a menos 3x. Então, eu tenho menos 3x menos menos 3x. Então, fica menos 3x mais 3x, que dá 0. Então, e elevado a 0 mais c vezes e elevado a 3x. Melhorando esse aí, nós temos que y é igual, eu vou passar esse c vezes e elevado a 3x aqui na frente, pois ele está positivo, então c vezes e elevado a 3x menos o 2 vezes e elevado a 0 é 1, então 2 vezes 1, 2, então menos 2. Essa é a solução da minha equação diferencial pelo fator integrante. Agora eu vou resolver utilizando a fórmula reduzida de Lagrange. Então, utilizando a fórmula reduzida de Lagrange, então a minha equação diferencial é y'
menos 3y igual a 6. Então, nesse caso, eu preciso encontrar quem que é p de x, que é igual a menos 3, que é quem acompanha o y. E o meu q de x é o que está do outro lado da igualdade, que é 6. Então, agora eu vou utilizar a fórmula reduzida de Lagrange, que é dada por y de x é igual a e elevado menos a integral de p de x dx vezes a integral de q de x vezes e elevado à integral de p de x dx mais constante de integração. Então, a gente já sabe quem que é a integral de p de x, que vimos anteriormente aqui, que é menos 3x. Então, vai ficar y de x é igual a e elevado a menos 3x vezes a integral de q de x, que é 6, vezes e elevado à integral de p de x, que já verificamos que é menos 3x, dx mais constante de integração. Então, temos y de x é igual a e elevado a 3x vezes, podemos ver que esse 6 é uma constante e está multiplicando a integral. Então, eu vou pegar e jogar ele fora da integral. Então, vai ficar 6 vezes a integral de e elevado a menos 3x dx mais constante de integração. Essa integral a gente já fez anteriormente, então não precisa refazer ela aqui. A gente viu que essa integral é a mesma coisa que e elevado a menos 3x sobre menos 3. Então, vamos substituir aqui. Então, temos y de x é igual a e elevado a 3x vezes 6 vezes e elevado a menos 3x, tudo isso sobre menos 3, mais a nossa constante de integração. Então, eu tenho y de x é igual a e elevado a 3x, esse 6 com esse menos 3 dá menos 2, então vezes menos 2, que multiplica e elevado a menos 3x, mais constante de integração. Então, y de x é igual, esse e elevado a 3x multiplica todos os elementos do nosso parênteses. Então, temos menos 2 vezes e elevado a menos 3x vezes e elevado a 3x, mais c vezes e elevado a 3x. Nessa primeira parte, sabemos que multiplicação de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Então, tenho y de x é igual a menos 2, que multiplica e elevado a menos 3x mais 3x. Então, fica e elevado a 0 mais c vezes e elevado a 3x. Então, temos que y de x, só organizando melhor, vou colocar o c e elevado a 3x aqui na frente, por isso está positivo, menos 2 vezes o e elevado a 0, que é 1, então 2 vezes 1, 2, então menos 2. E essa é a solução da minha equação diferencial utilizando a fórmula reduzida de Lagrange. Aqui nós temos a dedução da fórmula reduzida de Lagrange, de onde que ela surgiu. Então, considerando o fator integrante 1, que é i igual a e elevado à integral de p de x dx, e a equação diferencial ordinária de primeira ordem linear 2, que é y' mais p de x y igual a q de x, multiplicamos cada termo de 2 em 1 por 1 e temos o que? Y' vezes e elevado à integral de p de x dx mais p de x, só reorganizando, vezes e elevado à integral de p de x dx, vezes o nosso y, é igual a q de x vezes e elevado à integral de p de x dx. A gente pode observar aqui que dá para fazer a simplificação utilizando a regra do produto, pois nós temos derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Sendo assim, pela regra do produto, nós temos que derivada de a primeira y vezes a segunda, que é e elevado à integral de p de x dx, é igual a q de x vezes e elevado à integral de p de x dx. Como eu tenho diferencial dos dois lados e esse dx aqui foi para cá multiplicando, eu posso aplicar a integral em ambos os lados e temos o que? A integral de q de y vezes e elevado à integral de p de x dx é igual à integral de q de x vezes e elevado à integral de p de x dx. A integral desse d aqui é o próprio y vezes e elevado à integral de p de x dx. E aí sobrou quem? A integral de q de x vezes e elevado à integral de p de x dx mais a constante de integração daqui desse lado esquerdo. Então, como final,
esse e elevado à integral de p de x dx, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo lá do outro lado direito. Então, eu tenho y igual a 1 sobre e elevado à integral de p de x dx, vezes a integral de q de x, vezes e elevado à integral de p de x dx mais a constante de integração. E para ficar mais organizado, eu vou alterar o sinal dessa integral aqui, para colocar o expoente negativo, e vou colocar ele no numerador. Então, ficou o quê? Y igual a e elevado a menos a integral de p de x dx, vezes a integral de q de x, vezes e elevado a integral de p de x dx mais a constante de integração, que é a fórmula reduzida de Lagrange. Bom, para esse vídeo é só. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu responderei assim que possível. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se você está gostando do conteúdo desse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe. E também comente os vídeos, pois isso ajuda a engajar o canal e me motivar a fazer vídeos cada vez melhores. No próximo vídeo, nós iremos trabalhar com equações diferenciais de ordem superior. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!